Então, vamos dar início ao nosso trabalho. A gente pegou aqui assim nosso estudo, desafios do espírita na sociedade atual. Para a gente poder entender esse assunto, né, o que a gente pensou, né? Nós pensamos em trazer uma avaliação que foi feita por um companheiro que trabalhava no SERJ, diretor do SERJ, e ele desencarnou, né? Palmiro, o nome dele. E ele fez um levantamento, né, do panorama global da sociedade atual, e eu dei uma olhada nesse levantamento que ele fez e fiz pequeninas alterações e ficou muito interessante para a gente poder ter uma noção de como é que está a nossa sociedade. E aí pensamos assim, né, coisas que a gente foi levantando, né? Era de incertezas, né? Mundo plural, fluido, as coisas mudam o tempo todo com uma velocidade assustadora. Só para vocês poderem ter uma ideia, a gente estava vendo aquela lei de telecomunicações, né? De privatização das telecomunicações, e aí dizia dentro dessa lei que as empresas deveriam, em 2025, ter instaladas 25 milhões de telefones públicos, de orelhões, né? Só para a gente poder perceber o quanto que as coisas mudam no decorrer do tempo. Hoje em dia não tem o menor cabimento o orelhão, né? Ninguém mais fala em orelhão, ninguém mais quer saber de orelhão. E se fosse só isso, não é só isso. Em tudo quanto é canto a gente vê esse tipo de mudança acontecendo, né? A própria pandemia está acontecendo, está causando mudanças significativas em vários aspectos dentro da nossa sociedade. De qualquer maneira, né, heterogeneidade no lugar da homogeneidade, farto capital financeiro circulante, um consumismo assustador, né? O índice de compra de coisas, todo mundo comprando, compra, todo mundo só quer pensar em comprar, o amplo acesso à mídia, as coisas que demoravam, às vezes, dias, horas, para poder chegar às informações. Atualmente, as informações chegam ao vivo em tudo quanto é canto, né? Tem TV Senado disponível na internet, na televisão, então, TV Câmara, TV Assembleia Legislativa, então, tudo quanto é canto que você vê, as informações de governos, as informações do que acontece, coisa que acontece no outro lado do mundo, chega aqui de maneira imediata, né? Em segundos chega a informação. Estímulos precoces da libido, com efeitos na adolescência e na infância, né? A pandemia das doenças da alma, as questões de depressão e de obsessão, né? Aqui eu não vou nem ainda citar as questões pesadíssimas de suicídio, né? Mas eu não sei se eu cheguei a colocar isso depois, né? Mas que não está sendo divulgado, mas está um caos, tá? Drogas cada vez mais pesadas, crack, pílulas, etc. Grande número de ações filantrópicas com voluntários, né? Isso é uma coisa que tem crescido no transcorrer do tempo, inclusive as próprias empresas já fazem investimento, já tentam investir em profissionais que tenham esse tipo de perfil de trabalho voluntário, né? Porque é uma das coisas que se classifica como sendo uma coisa de bom caráter, e posições comunitárias em enfrentamento, né, batendo de frente, não é em encontro, né, mas batendo de frente com as questões do individualismo. Tá? Agora, quando a gente pega a sociedade brasileira atual, aí a gente vê baixa escolaridade, geração de empregos menor do que o aumento da população, né, por mais que se procure tentar multiplicar o número de empregos, a quantidade de população, a quantidade de pessoas, né, de mão de obra que requer novos empregos aumenta de maneira assustadora. Gravidez precoce, principalmente nas classes de baixa renda. Saúde, né, altos índices de doenças sexualmente transmissíveis, AIDS,
E aí botei várias coisas, né? Câncer, que ainda está assolando a nossa humanidade, pandemia Covid-19 e as endemias Zika, dengue, chikungunya, né? Que em presença do Covid-19 parece até que não teve, que parou Zika, dengue e chikungunya, mas não parou, tá? Continua existindo, essas doenças continuam acontecendo e esses surtos continuam ocorrendo. Mudanças no paradigma da família, isso é uma coisa, né, que é tratada dentro dos estudos de família, mas a gente vê de maneira muito clara, né? Homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher, a ponto de algumas pessoas classificarem como assexuados e por aí vai, né? Pessoas que têm cachorro e falam que o cachorro é seu filho. Então, vamos levando tudo em frente, tem tudo a ser considerado, né? Porque os paradigmas vão mudando no transcorrer do tempo. As mulheres no mercado de trabalho, praticamente 50% dos lares, ou seja, só para poder ter uma ideia, isso aqui é levantamento estatístico, 1 a 4 famílias apenas com mãe, né, trabalhando, né? A banalização da vida, aqui que entra aquela questão que a gente estava falando, do suicídio, violência urbana, no trânsito, de maneira assustadora, índice de suicídios, principalmente nessa época de pandemia, está terrivelmente assustador. Isso leva a nós espíritas uma responsabilidade enorme de ficar de olhos abertos, ficar de ouvido ligado, né? Tentar procurar as pessoas, tentar ligar mais para as pessoas. A gente está ouvindo e está vendo, isso mesmo não é uma coisa só de grande cidade, em tudo quanto é canto, isso está muito, muito complicado. As questões do aborto continuam, o consumo e tráfico de entorpecentes, né, que geram um problema de aumento da mortalidade, né, da mortandade juvenil também expressivo. Então, essas são as situações de panorama, tanto no ponto da sociedade como no ponto, né, da parte do Brasil propriamente dito, né, numa visão geral do mundo, como também numa visão do nosso Brasil propriamente dito. E aí, trazendo para o nosso assunto, né, dos desafios que a gente tem, né, dos desafios que o espírita tem na sociedade atual, a primeira coisa que eu coloquei para a gente poder lembrar, né, foi a questão dos preconceitos. E aí eu não botei só preconceito, botei preconceitos e frisei esse S daqui, porque, infelizmente, a quantidade de pessoas e a quantidade de problemas que tem dentro desse aspecto não está escrito em lugar nenhum do planeta, né? É uma coisa assim impressionante, né? Recebemos essa tirinha, né? E inclusive esse próprio estudo, a gente montou esse estudo recebendo e utilizando imagens de Facebook. Isso eu já faço já há algum tempo, né? Mas nessa daqui foi uma coisa muito, muito, muito impressionante, né? Como aconteceu isso. E aí recebemos essa tirinha dizendo assim: na tua escola há negros, ciganos, estrangeiros ou migrantes? E aí a menina responde: não, na minha escola só existem crianças. E a gente fica pensando, né, em todas as questões que a gente, infelizmente, ainda vemos, né, dessas questões de preconceitos, né? No que diz respeito à questão da raça, né, por exemplo, aquela questão de branquela, nega, a questão financeira, a questão de pobre ou rico, a questão da religião. Nós espíritas não estamos fora dessa situação, né, infelizmente, né? Me lembro de chegar, inclusive, numa situação dentro do centro espírita, de uma companheira entrar no centro espírita feliz da vida e dizer que o marido estava frequentando um centro de umbanda, e imediatamente a outra retruca dizendo: fique tranquila, porque dentro de muito pouco tempo ele provavelmente vai passar a ser espírita, vai passar para a doutrina espírita, né? Eu não sei quem que disse para ela que doutrina espírita é melhor do que umbanda, ou é melhor do que catolicismo, é melhor do que... Ou seja, a gente tem que entender dentro do nosso coração, exatamente como Kardec coloca, né? Toda religião que leva o homem ao caminho do bem é boa. Então,
precisamos ter esse cuidado, né? E aí, no caso da religião, não é só a questão do espírita, não, né? Porque aí passa a ser quase de um todas versus todas, né? Porque tanto tem de um lado para lá como de um lado para cá. Então, né, as duas coisas acontecem. Me lembro perfeitamente de estar conversando também com uma determinada pessoa e no meio do assunto, quando descobriu que eu era espírita, a pessoa chegou a mudar de cor, né? Mudou a tonalidade, ficou assim, né, puxando o ar para poder continuar a falar como se espírita fosse alguma coisa do outro mundo, né? E a gente sabe que a reunião espírita é uma reunião que não tem problema nenhum e não tem razão de ser para a gente desenvolver essa questão de preconceito na questão de religião, todas versus todas. A questão de ocupação, né? A questão da profissão, a questão do sexo, né? Da homoafetividade, a questão de ser casado, por incrível que pareça, ainda hoje em dia também ainda existe essas questões, né? De preconceito com as pessoas que são casadas ou deixam de ser casado, que se separa, né? A questão de peso, né? O gordo, o magro, a questão do aspecto físico, né? Eu me lembro também da pessoa chegar, nossa, seu filho está tão lindo, como ele está grandão, né? Ou seja, quem é que disse que se é grande fisicamente é que é bonito, né? Quem é que disse isso, né? Uma coisa que são conceitos que deixam a flor da pele transparecendo essa questão de preconceito. Né? Isso tudo é para nós, dentro da Casa Espírita, comentarmos, né, e falarmos a respeito, para justamente a gente, pouco a pouco, trabalhar conversando, né, no máximo possível, abordar dentro de palestras, abordar dentro de reuniões de estudo, abordar dentro de evangelização, para a gente poder, pouco a pouco, desmontar essa situação. Né? Tanto a questão do filho lindo, grandão, como a questão do baixinho. Né? Acabar com essa questão de aspecto físico. A questão da nacionalidade, né? É o China, é o coreano, é o japa, é a questão da mulher, né? Também, que não, a gente precisa também tratar e conversar a respeito desse assunto. Né? Me lembro de ver várias piadinhas, né? De mau gosto, diga-se de passagem, né? Falando que, me lembro de ver uma que dizia assim, porque procura não ter mulher, porque se você tiver mulher é caro de manter a mulher. Ou seja, quem é que disse aquela própria questão do levantamento estatístico, né, que a gente colocou da sociedade, desse panorama da sociedade, mostra claramente, né, 50% das mulheres trabalhando, ou seja, então claramente não tem menor cabimento a gente ter esse tipo de pensamento de caro de manter, né? Não tem nada de caro de manter, não existe isso, né? E da mesma forma como as mulheres precisam se preocupar com a questão de não deixarem, né, não aceitarem mais em anúncio de televisão, em novela, em música, em tudo quanto é canto, não aceitar mais, né, o fato de serem tratadas como sendo objetos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa educar, precisa trabalhar com muita atenção, né, para evitar que isso continue acontecendo dentro da nossa sociedade. Agora, quando a gente pensa como resolver, né, como atacar essa questão desses desafios de toda a ordem que chegam para nós, a gente sabe, né, que a educação realmente parece ser, né, o único caminho, né, que a gente tem disponível para poder resolver esses problemas, não a curto prazo, a gente sabe também disso, mas é o único caminho, é o caminho da educação. Só que a questão da educação que a gente quer trazer para nós espíritas, é importante a gente pensar que não é aquela questão cultural, não é a educação cultural, não é a educação da cultura. O próprio Kardec deixa isso muito claro na questão 685A do Livro dos Espíritos, quando ele diz que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Né? E aí ele traz um texto que é muito interessante, que ele diz assim, há um elemento a que não se tem dado o devido valor, a educação. E aí diz, não a educação intelectual, mas a educação moral. E ainda continua dizendo, não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. E a gente
frisa que esse caracteres que está aqui no texto da Constituição 685-A não é caracteres da maneira como a gente está acostumado a ver a palavra caracteres, né? Caracteres, letras, né? Não é isso que ele está falando. Aqui ele está falando de plural de caráter, né? Ele está imaginando que as características do caráter que vão ter que ser trabalhadas por essa educação. E aí termina dizendo, né, que é aquela questão que vai criar os hábitos. Afinal, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E aí a gente vai totalmente ao encontro, e aí no caso não é mais de encontro, né, é ao encontro, a gente vai convergir dentro do nosso raciocínio, né, de que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem dominar as suas más inclinações. Ou seja, nós precisamos, nós espíritas, precisamos nos habituar em todos os aspectos, cuidando primeiro de nós, né? Cuidando primeiro de cada um de nós, mas não esquecendo da nossa responsabilidade de influenciar aqueles que estão à nossa volta, para que a gente possa transformar pouco a pouco tanto os nossos hábitos como os hábitos daqueles que estão à nossa volta. Tá? Então, como é que a gente vai conseguir transformar esses hábitos? Né? Pouco a pouco, deixando de falar palavrão, deixando de falar da vida alheia, deixando de cuidar dos outros, né? De cuidar da vida dos outros, né? Cuidar dos outros, claro, a gente vai cuidar dos outros, né? Caridade é fundamental, mas ficar cuidando da vida dos outros, a gente não pode ser assim, né? Não pode ser dessa maneira. A gente precisa aprender a substituir essa maneira de ser, cuidando, sobretudo, das nossas situações, dos nossos questionamentos, das nossas questões internas. Transformar a si mesmo. Né? E aí, a partir, logicamente, da nossa transformação interior, claro que aí a gente vai, pouco a pouco, né, influenciando a sociedade no nosso entorno. Porque se você para de, por exemplo, né, o caso típico é essa questão do palavrão. Se você para de falar palavrão, pouco a pouco, o que vai acontecer? As pessoas que dão a volta vão começar a notar. E aí, pouco a pouco, elas vão também parando de falar, né? Porque, bem ou mal, a gente sabe que existe essa questão da gente, pouco a pouco, conseguir transformar, conseguir, né, não gritando, pegando lixo, cuidando da natureza, cuidando da alimentação de maneira coerente. A questão da vacinação, por exemplo, importantíssima dentro dessa questão do Covid. Mas isso aí é uma coisa de que cada um tem a sua opinião. Sim, cada um tem a sua opinião. Né? A doutrina espírita respeita o livre-arbítrio das pessoas. Mas cabe, né, a cada um de nós informar as pessoas da importância da vacinação. Por quê? Porque os médicos estão informando da importância, porque os profissionais estão informando da importância. Então, isso é que a gente tem que pensar. Então, cabe a nós também, né, replicar essas informações com o máximo de vigor, no caso, possível, né, no nosso dia a dia. Chico Xavier, por intermédio de Emmanuel, no livro chamado Roteiro, ele traz de maneira muito interessante, no capítulo 22, um texto chamado O Espiritismo na Atualidade. E esse texto ele foi muito forte, né? Porque a gente quis trazer ele, porque ele é um texto que serve para a gente utilizar como referencial dentro dessa situação dos desafios do espírita na atualidade. E aí ele começa dizendo assim, eu escrevi, copiei o texto, mas escrevi de maneira bem assim, separei, né? Pintei cada linha com uma cor diferente para a gente poder ver cada um dos conceitos. Né? Então, por exemplo, o Espiritismo. Nos tempos modernos, por que nos tempos modernos? Porque nos tempos modernos quer dizer, não é nos tempos modernos agora, né? É agora, é daqui a 5 anos, é daqui a 10 anos, é daqui a 20 anos. Tá? Esse nos tempos modernos aqui é para a pessoa olhar e ler, à medida que ela lê, ela altera a temporalidade desse texto. Então, se a gente lê agora, é agora. Se a gente lê daqui a 5 anos, vai ser daqui a 5 anos. Se quando a gente lê daqui a 10 anos, vai ser daqui a 10 anos. Ou seja, o tempo todo
o Espiritismo é, sem dúvida, não é uma coisa que tem dúvida a respeito, a revivescência do cristianismo. Isso é fundamental a gente compreender. Tá? Viver doutrina espírita é viver cristianismo. Tá? Isso não é uma coisa que eu estou falando, é conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, que chega em determinado momento que diz de maneira muito clara que cristianismo e espiritismo são a mesma coisa. Tá? E é essa que é a grande questão. Mas são a mesma coisa. Em que aspecto que são a mesma coisa? No aspecto de ética e de moral do Cristo. Porque quando a gente estuda, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe, né, dentro do início do livro, e Kardec deixa muito claro que dentro daquelas questões todas, né, dos fatos da vida do Cristo, né, daquelas questões todas, né, que a gente paga de milagres, né, de predições, ele não está preocupado em tratar disso. A doutrina espírita vai dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e a doutrina espírita, sobretudo, ela vai trabalhar e tenta trabalhar justamente essa moralidade do indivíduo. É isso que ela vai trabalhar. E aí, quando ela vai trabalhar a moralidade do indivíduo, ela obrigatoriamente ela vai trabalhar a ética e a moral que o Cristo, né, que Jesus trouxe para a gente. Né? E essa revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. Para quê? Para a gente poder ler, né, no dia a dia, a gente lê o tempo todo, a gente se acostumar a ler, né, essa questão das parábolas. Né? A gente olha as parábolas e, de maneira muito simples, trazer essas parábolas para a nossa vivência no dia a dia. Né? Eu me lembro de conversando com as pessoas, né? A gente tem fatos do nosso cotidiano, a gente vira e mexe vê fatos do cotidiano, né, de pessoas que às vezes param a sua própria vida para ajudar determinadas pessoas. Né? Então, isso daqui são coisas assim extraordinárias, né? Porque a gente consegue perceber que a parábola, por exemplo, no caso, a parábola do bom samaritano, não é uma parábola que diz respeito apenas ao ano 30 a 33 da era cristã, lá naquela época que Jesus estava trazendo os ensinamentos de maneira mais precisa para a gente. Então, vou dar o exemplo típico disso. Me lembro de uma ocasião em que eu estava passando mal, estava com enxaqueca. Não sei se vocês têm problema de enxaqueca, se alguém já teve problema de enxaqueca. No meu caso específico, começo a ver estrelas, tá? Fico vendo estrelas e depois de ver estrelas, o passo seguinte, simplesmente meu olho fecha, tá? Fecha, não consigo enxergar nada. E eu estava em bom sucesso, tá? E percebi que eu estava chegando nesse patamar de ter enxaqueca, e aí eu peguei e falei assim, preciso ir para casa com urgência. E aí entrei no carro e comecei a tentar ir para casa. Só que eu estava no meio do caminho, né? No meio do caminho, estava em bom sucesso ainda, tá? E simplesmente encostei o carro porque eu já não estava conseguindo enxergar nada, tá? Não podia abrir a porta do carro, né? Porque eu não estava enxergando nada. Os carros andando, passando por mim no lado a toda. Não estava com celular, não tinha celular, estava numa situação realmente complicada. Eis que um companheiro bate no vidro, né? Eu abri o vidro e ele pergunta para mim, o senhor está passando mal, está tudo bem contigo? E eu disse para ele assim, não está tudo bem, porque eu estava querendo ir para minha casa, porque eu estou com enxaqueca e eu estou totalmente cego. E aí ele disse para mim assim, o senhor quer que eu ajude o senhor? E aí eu falei para ele que quero sim. E aí o que ele fez? Né? Só para poder entender, eu tive que descer do carro com a chave na ignição, eu desci do carro, dei a volta, sentei no banco do carona, ele entrou, dirigiu até minha casa, me levou, estacionou o carro na garagem, me levou até dentro da minha casa, me botou deitado na cama, fechou a porta da casa, foi embora sozinho. Eu não, na minha cabeça, na hora lá, eu estava tão envolvido com o meu próprio sofrimento que eu não sequer perguntei o telefone dele, o nome dele, não perguntei nada a respeito dele. Tá? Então, o que a gente pode dizer a respeito dessa situação? É nitidamente, uma parábola do bom samaritano no século XXI. Por quê? Porque ele, naquele momento, parou a vida dele para ajudar o semelhante,
sem nenhum envolvimento de dinheiro, sem agradecimento, sem ter o nome dele aparecendo, sem ter, né, efetivamente fazendo as coisas e não sabendo a mão esquerda o que fez a mão direita. Então, é ensinamento evangélico o tempo todo, dentro do dia a dia da pessoa. E isso a gente não vê dentro de um evento. Isso a gente vê em vários eventos que a gente tem oportunidade, né, no nosso dia a dia. É só começar a prestar atenção. Então, o que ele está trazendo para a gente é justamente isso, que a gente precisa, dentro da doutrina espírita, reviver o cristianismo nos fundamentos mais simples. Tá? Essa, né? Nós estamos vendo aqui os comentários dos nossos companheiros, né? Essa é a verdadeira caridade. A caridade que a pessoa faz e não é para ninguém saber, não é para saber o nome, não é para ter preço, não é para ter recompensa, não é para ter, né? No caso, eu não me lembro, eu não consigo me lembrar nem sequer se eu agradeci o companheiro, tá? Só para a gente poder ver que nível de prestatividade que o indivíduo chegou. Isso não aconteceu só isso uma vez, não, tá? Isso daí é uma coisa que a gente vê acontecer o tempo todo, por intermédio dos trabalhadores da casa espírita, por intermédio dos trabalhadores que distribuem sopa na rua, que fazem trabalho assistencial, os trabalhadores do passe, os trabalhadores, ou seja, a gente tem, né, diversos, a gente tem centenas de trabalhos e atividades distintas que a gente consegue perceber que dentro desses fundamentos mais simples que a doutrina espírita aproveita do cristianismo, é onde a gente pode ter a transformação da nossa humanidade, a transformação da nossa sociedade. Uma das coisas, por exemplo, que a gente pode usar dentro dessa questão de fundamentos mais simples é a gente lembrar, por exemplo do Cristo, né? do nascimento da manjedoura, né? O espírito mais importante que a gente teve dentro do nosso planeta, a gente não tem dúvida, né? O governador do nosso planeta, na hora de se fazer presente para a nossa humanidade, ele faz-se presente da maneira mais simples, da maneira mais, mais simples do que nascer dentro de uma manjedoura, impossível. Né? Então, essa representatividade, esse exemplo de humildade, né, é uma coisa que deve marcar os nossos corações, deve ser exemplo nosso de comportamento. Quanto maior a simplicidade, né, quanto mais humildade nesse sentido de ir em direção à terra, né, de simplicidade, quanto mais a gente conseguir fazer as coisas dessa forma, melhor é para a gente conseguir desenvolver todos esses desafios que a gente tem dentro da nossa sociedade atual. Claro, não adianta ter a questão da humildade se a gente não lembrar da questão da lei do amor, né? Da lei do amor que se apresenta para a gente, né? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, mas a gente lembrar que esses ensinamentos aparecem em vários lugares dentro do Evangelho, né? Então aparece, por exemplo, Mateus usa a palavra de Jesus no capítulo 22, versículo 37, Marcos usa a palavra de Jesus no capítulo 12, versículo 30, e o doutor da lei usa a palavra, né? O Lucas usa a palavra do doutor da lei no capítulo 10, versículo 27. O fato do doutor da lei dizer a lei do amor, recitar a lei do amor, isso é uma coisa muito importante para a gente. Por quê? Porque isso quer dizer que a lei do amor não vem por Jesus. A lei do amor, ela já é uma coisa que consta do Deuteronômio, né? Assim como, por exemplo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está dentro do Levítico. Então, a gente vê que esses ensinos da lei do amor já estão conosco há mais de 3.000 anos. Então, isso significa para nós uma necessidade da gente poder, né, ter que bater no peito e falar assim, ei, né, se liga, né, bater no peito e falar assim, ei, isso tem que entrar dentro da gente. Né? Já deu, né? Já deu. Né? Não tem, precisamos fazer com que esses ensinamentos, essa prática da lei do amor, faça parte da nossa
convivência faça parte do nosso dia a dia. Quando a gente pega essa questão do amor, né, a questão do amor, quando foi trazida por Jesus, né, ela foi trazida dentro de um ambiente, né, que era um ambiente de comunidade, né, era um ambiente que aqui eu vou de trás para frente, né, que quando ele falava, né, falava da eclésia, né, sobre ti, né, falando para Pedro, por exemplo, sobre ti erigirei a minha igreja, né, igreja não era igreja, igreja era assembleia, igreja era comunidade, era aquele conjunto dos companheiros que se sentavam ao chão, né, geralmente de maneira circular, de maneira semicircular, e aí procuravam, né, conversar, ter orações, né, tinha eventos mediúnicos que a gente não pode deixar de considerar, procuravam fazer leituras, né, de cartas, de correspondência, de coisas, de textos que eram trocados entre as comunidades, né, para poder ter para ter a implantação do cristianismo nascente naquela época. Então, esse conceito, né, que trazido para os dias de hoje, né, é aquele conceito do HPOI, né, que era aquele conceito da pessoa fazia os estudos do Evangelho, fazia os estudos dos ensinamentos do Cristo, e aí depois tinha o repartir o pão. Por que eu pensei nisso daqui? Eu pensei nisso para a gente poder lembrar, né? Isso é uma coisa muito importante para a casa espírita, né? Porque a casa espírita ela tem que estar preparada para esses novos tempos, né? Que não é só evangelho, né? Não adianta, é muito difícil, né, a gente conseguir perceber, né, que não é só evangelho, precisa de pão, tá? Precisa de comida. Tá? A pessoa, às vezes, ela vai chegar na casa espírita, né? Eu já vi isso acontecer centenas de vezes, tá? Da pessoa chegar na casa espírita e aí ouvir assim aquela recomendação assim, né? Vou tocar em coisa pesada aqui, tá, gente? Porque a gente precisa acordar para esses detalhes, tá? Porque a pessoa chega na casa espírita com fome e aí a pessoa que atende diz para ela assim: vai lá em cima, assiste a palestra e aí depois a gente tem a oportunidade de conversar, nós vamos ter um atendimento fraterno, vamos ter uma conversa. Ou seja, a pessoa vai subir, se subir, né, ela não vai conseguir prestar atenção na palestra, e pior do que isso, muitas das vezes, que aí é a prática que a gente vê, que a pessoa pega, começa a assistir, daqui a pouco vai embora, quando não vai embora da porta desde o início, nem sequer sobe. Tá? Então é preciso ter um acolhimento. Se a pessoa tiver com fome, a gente precisa ter um pão, precisa ter algum tipo de lanche, tem que ter alguma coisa para dar para a pessoa comer, para ela ter condições de aí sim ela poder ir para uma reunião, para aí sim poder ir para, né, sem que seja forçada, sem ter a questão da imposição, sem ter a questão da troca, né, deixando a pessoa à vontade, porque, né, dentro da doutrina espírita não há o conceito de prosélitos, não existe proselitismo em doutrina espírita. Então, isso tudo são conceitos kardecianos que a gente tem que reviver, tem que prestar atenção dentro desses conceitos para poder não cair nas armadilhas, né, do personalismo, né, de querer tratar as questões da doutrina espírita por intermédio do nosso personalismo. Tá? Então, são essas coisas assim para a gente poder pensar a respeito. Né? Só para a gente poder lembrar dessas questões ligadas a essa questão da alimentação, né? Olha que legal que só para a gente poder ver, hein, tá? Olha aqui, a Ana Maria, lá de Morro Azul, Ana Maria Fernandes, está colocando aqui para a gente, né? Concordo plenamente, está nos comentários aqui da página, né? Concordo plenamente. Ninguém escuta evangelho com a barriga vazia. É isso aí mesmo, Ana, é exatamente isso que eu estou querendo dizer, tá? Você botou, né? Você falou exatamente a questão que a gente tem que prestar atenção, tá? Mas como é que a gente vai fazer? Aí cada casa espírita, cada organização, cada instituição, né, que vai ter que encontrar a sua forma de proceder. A gente sabe das dificuldades que existem nas instituições,
A gente sabe da questão da pandemia, a gente sabe que não são todas as instituições que estão abertas presencialmente, a gente sabe que tem, não tem problema, né? Problema é o que não falta. Isso a gente sabe que problema é o que não falta. Mas a gente não pode, por conta dos problemas, simplesmente não prestar atenção, né, nas questões que estão sendo apresentadas para a gente. Né? Tem a questão apresentada, tem problema para resolver essa questão. Tudo bem, mas vamos tentar resolver os problemas para poder resolver a situação. É isso que a gente precisa tentar trabalhar. Me lembro de um vídeo que chegou, né, só para a gente poder ver como é que funciona, né, essa questão do preconceito, essa questão do comportamento, essa questão de estigmatização das pessoas, né, que a pessoa trata a outra de uma maneira, né, como se fosse né, isso aqui foi um vídeo que apareceu para a gente, que chegou para a gente, que roda aí na internet, é muito interessante esse vídeo, né, um empresário e um morador de rua. Né? E os dois chegam, né? O morador de rua chegou numa pizzaria e ele pede 5 pedaços de pizza, que estavam em promoção na época, né? E o empresário chega depois, né? Dá um encontrão no camarada e chega depois e ainda diz assim, né? Poxa, tu não olha para onde anda, e aí já sai brigando, já sai falando com o indivíduo. E aí eles se sentam, acaba que os dois se sentam na mesma mesa, né? Esse vídeo é um vídeo, a companheira que está colocando aqui como é um vídeo impactante, e é impactante mesmo, porque aí os dois se sentam na mesma mesa, né? E aí o morador de rua pega um pedaço de pizza, aí o outro camarada fica indignado, né? Porque ele pegou um pedaço de pizza, tem 5 pedaços de pizza em cima da mesa, ele pega o pedaço, aí o outro pega o pedaço, indignado. Aí daqui a pouco o outro pegou o terceiro pedaço, o outro pegou o quarto pedaço. Na hora de pegar o quinto pedaço, o morador de rua pegou o quinto pedaço. E aí ele olha, você não deveria fazer isso, porque você já pegou 2 pedaços e ainda está pegando o último pedaço. E aí o morador de rua, olhando a situação, simplesmente rasga a pizza no meio e diz, não, eu vou te dar então a metade do pedaço, né? Para você poder comer. Nisso, o que acontece? Estou fazendo spoiler aqui do vídeo, né? Mas só para você, vale a pena procurar esse vídeo na internet, né? Procure o vídeo para poder, porque é muito forte, porque nisso, o que acontece? Quem tiver o vídeo, procure replicar, tá? Vale a pena, né? Se Mônica tiver visto esse vídeo já, né? Publica na página do Joana d'Arc, porque isso é uma coisa que precisa ser espalhado, porque, como disse aqui a Samantha, é impactante mesmo, tá? É uma coisa que a gente não percebe quantas e quantas vezes a gente não cai nessas armadilhas do pré-julgamento. Porque quando chega essa situação, né, chega a atendente e traz a pizza do empresário. E aí, na hora que o empresário olha aquilo, ele fala, meu Deus, ele estava, na realidade, não era o morador de rua que estava comendo os pedaços de pizza do empresário. Era o empresário que estava avançando nos pedaços de pizza do morador de rua. E o morador de rua, com um comportamento de ética, de moral espetacular, simplesmente na hora de olhar que ele está com fome, ele vai lá e rasga a pizza do meio, né? Ele prefere comer menos e dá a oportunidade da outra pessoa comer. Né? Eu vou contar para vocês que eu recebi uma tirinha essa semana que eu também achei assim sensacional, né? Porque não chega um bonequinho, né? São bonequinhos, né? Aí o bonequinho chega para o outro e pergunta para o outro assim: eu tenho bolo, né? Aí mostra assim um pedaço de bolo, ele segurando um pedacinho de bolo na mão. O outro, tentando mostrar toda a sua arrogância, né? Diz assim: eu tenho um avião, eu tenho casa, eu tenho vários carros, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho isso, tenho aquilo, e começou a dizer um monte de coisas que ele tinha. Nisso, aquele que estava com o bolo na mão vira para ele assim: mas você tem tudo isso, mas você tem bolo? Aí o outro disse: não, bolo eu não tenho. Aí ele pega o bolo, divide o bolo ao meio e fala: então toma aqui um pedaço, tá? Para a gente poder perceber que justamente aqueles que são os mais simples é que conseguem ensinar de maneira, né, marcante, né, o comportamento evangélico que todos nós deveríamos ter no nosso dia a dia.
só para a gente poder ter uma ideia, né, de formatação, né, eu pensei dentro do assunto, né, porque é o assunto do texto lá da mensagem, né, que o centro espírita, dentro do possível, né, ele deve se aproximar da casa do caminho. Né? Como é difícil nós entendermos que nós devemos transformar o centro espírita numa casa do caminho do século XXI. Né? Claro que a gente não vai atender, né, como a Casa do Caminho atendia muitas das vezes aqueles companheiros, né, que doença, né, que estavam com doença, né, na Casa do Caminho recebia a pessoa que estava com doença, né, mas nós vamos nos preocupar dentro do possível para receber todos os nossos irmãos que estão com as doenças da alma. Podem não receber as doenças físicas, mas nós devemos nos preocupar em identificar aqueles companheiros que estão com a doença na alma. Tá? Lembrando que cada um, né, cada expositor, cada palestrante, cada trabalhador da casa espírita, né, deve ter na sua mente que não é a conquista de milhares de pessoas. Se a gente conseguir atender, se a gente conseguir tocar o coração de uma alma, tá? Uma alma que seja, a gente já deve dizer assim, que coisa, tá? A gente precisa... eu gosto muito desses comentários que chegam assim aqui para a gente, né, na página, né, no Facebook, porque a gente, durante a palestra, eu vou falando aqui, eu estudo, e aí a pessoa vai comentando, e eu já vou aproveitando e vou lendo o comentário, e já uso que o comentário dentro do nosso texto. Né? Aqui a Samantha colocou aqui, a gente precisa acolher da melhor forma possível. Essa questão do suicídio, por exemplo, é uma questão que está me incomodando sobremaneira. Tá? Eu queria contar para vocês que isso daí é uma coisa muito grave, tá? E que a gente precisa, né, dentro dos momentos de hoje, né, século XXI, a quantidade de gente que tem celular, tá? Com internet, com Facebook, com WhatsApp, com Instagram, com Twitter, com um monte, mas um monte de ferramentas que nós temos, tá? Mesmo considerando o momento de pandemia, mesmo considerando esse momento de afastamento, nós temos que, de alguma maneira, tá, procurar as pessoas. Tá? Então, pessoal da parte social dos centros espíritas, nós precisamos ter um esforço muito sério de procurar as pessoas, os frequentadores, procurar os trabalhadores, procurar as pessoas, né? Oi, como é que você vai? Como é que você está? Tudo bem? Né? Olha, nós não estamos funcionando ainda, não sei o quê. Se colocar à disposição, atendimento fraterno, né? Divulgar o atendimento fraterno, divulgar o trabalho do CVV. Isso é fundamental, tá? Fundamental, tá? Termos cartazes, termos publicação dentro das nossas páginas da Casa Espírita. Vamos divulgar o trabalho do CVV, vamos divulgar o trabalho do atendimento fraterno. Vamos nos colocar à disposição, tá, das pessoas, né, para a gente poder diminuir, porque a verdade é essa: a depressão, os problemas das pessoas, de problemas de toda a ordem, né, psicológico, de toda a ordem das pessoas, e esse problema do suicídio está realmente tomando um vulto que a gente precisa intervir. Tá? Efetivamente, nós precisamos intervir dentro desses eventos. Trabalhar a caridade, né? Lógico, fora da caridade não há salvação, mas, por exemplo, lembrar do conteúdo da questão 860 do Livro dos Espíritos, lá no meio da resposta, dentro do meu Livro dos Espíritos, eu peguei o Livro dos Espíritos, no meio da resposta tem uma frase que diz assim: fazer o bem como lhe cumpre, pois é o objetivo único da vida. Tá? E essa frase ela está dizendo o seguinte: ela está dizendo que cada um de nós tem uma cota de bem a fazer. E nós precisamos entender que cada um de nós tem uma parcela. Tá?
É como se nós tivéssemos assim várias pessoas de mãos dadas, várias pessoas significando um elo, e uma pessoa simplesmente dissesse assim: ah, eu não vou participar não, tá? Tá quebrando a corrente, tá quebrando o elo, tá quebrando a sequência de informação, tá? Então, todos nós temos a importância dentro da obra da criação. Todos nós temos a importância. Não pense que você não é importante. Todos nós temos importância dentro da obra da criação. Todos nós temos importância dentro, né, dessa questão de a gente conseguir ajudar, né? A gente conta casos, aí no caso eu conto casos meus, né? Porque é a experiência que eu tenho, né? Então, ou seja, mostra assim, o que dá certo para mim. Se dá certo para mim, vai dar certo para qualquer pessoa, vai dar certo para todos nós, tá? Eu me lembro de uma vez ir num cartório, né? Fui eu mesmo, eu fui num cartório, talvez até já tenha contado isso para vocês, mas conto de novo, tá? Porque veio aqui na ideia, na cabeça, a gente conta de novo. Eu fui no cartório, tinham 3 pessoas na fila e eu era o quarto, tá? Peguei a quarta senha. Tinha um sujeito sendo atendido por um rapaz e um outro sujeito sendo atendido por uma senhora. Esse sujeito que estava sendo atendido por o rapaz, a gente ouvia a maneira dele tratar, né, o trabalhador do cartório. Não, isso daqui a gente vai resolver, isso aqui dá para fazer sim, vamos resolver isso daqui assim, né? Vamos corrigir isso daqui, eu vou carimbar, e pum, carimbava, assinava, né? Valia a correção que estava sendo feita no documento. E aí ele estava resolvendo o problema do indivíduo que estava sendo atendido. Em contrapartida, a outra companheira, mas num estado de espírito, mas uma coisa assim, sabe? Uma coisa impressionante. Ela, não quero saber isso daqui, não quero saber, você vai ter que voltar. Aí ele falou, mas eu não, mas aí vai acabar o prazo da taxa de protocolo que eu tinha pago. Não interessa, paga outra vez. Mas olha, a mulher fechando o tempo com o sujeito. Mandou o cara embora e vai lá resolver. E ela pega e diz assim, próximo! Mas ela falou de num nível de tensão tão grande, mas tão grande, que o primeiro camarada da fila, ele pegou, levantou a mão e falou assim, senhora, eu preciso tratar com ele porque ele conhece o meu caso. Aí ela olhou para o segundo. Aí o segundo virou assim, eu também preciso tratar com ele porque ele me conhece, né? Nisso, o terceiro cara da fila não tinha o que falar, não tinha justificativa para dar. Ele só falou assim, eu preciso tratar com ele. Né? Aí a mulher olhou para mim, no que ela olhou para mim, eu peguei e falei assim, tá comigo, agora é a minha vez. Aí eu levantei, fui na direção dela, né? E aí eu olhei bem nos olhos dela e disse para ela assim, bom dia, né? E abri um sorriso, né, para ela, né? Aí no que eu abri o sorriso para ela, bom dia, ela olhou para mim assim desconcertada e ela não aceitou o bom dia. Nisso eu me lembrei de uma amiga, uma pessoa muito querida que tinha uma maritaca, né? E que aí eu de brincadeira eu falo que é uma síndrome de maritaca, né? Que na hora de falar você vira assim um rostinho para a pessoa, né? E aí eu peguei, virei o rostinho para ela, continuei rindo e falei assim para ela: eu não acredito que você vai resistir a esse bom dia. No que eu falei de novo bom dia, ela derreteu, né? Eu implodi aquela senhora, porque ela tava nervosa, ela estava de mau humor, ela estava chateada com a vida, né? Com alguma coisa que estava acontecendo na vida dela. E na hora que ela recebeu essa pequena dose, uma simples dose de bom dia, uma simples dose de sorriso, né? Que agora me veio aqui à cabeça, às vezes essa simples dose vem simplesmente perguntando para a pessoa assim, como é o seu nome, tá? Né? Como é o seu nome? Às vezes a pessoa ela quer ser identificada. Tá? Quantas pessoas a gente lida com as pessoas, a gente não dá bom dia para a pessoa, tá? Às vezes a pessoa está precisando, aqui a Samanta tá ajudando aqui, né? A Samanta, Arlete, Ana Flávia, a Ana Maria Fernandes, né? O pessoal está participando aqui, tá? O pessoal está participando, está dando dicas aqui para a gente conversar, para a gente
para a gente complementar o trabalho aqui, tá? A Samantha colocou aqui, ela, a atendente, estava precisando daquele sorriso, estava precisando daquele bom dia, entende? Às vezes a pessoa precisa daquele infinitesimal, daquela coisa pequenuchinha, pequenininha de carinho, de atenção, de sorriso, de bem. E aí o que acontece, tá? Quando a pessoa faz esse tipo de coisa, ela virou para mim a partir daquele momento. Eu vou contar a coisa para vocês. Os outros 3 da fila ficaram pensando assim: poxa, era só isso que era para fazer? Né? Porque ela pegou, começou a me atender melhor do que o outro cara atendia. Não, não, isso daqui assim, sorrindo, começou a sorrir também. Não, isso daqui assim a gente pode. Tá errado, mas eu vou aceitar. Ah, isso aqui tá tudo bem, não sei o que lá, vamos resolver. Ah, não, isso aqui o senhor faz. Aí o senhor faz depois, traz aqui, não precisa nem entrar na fila, entendeu? Uma transformação, né, impressionante no comportamento, simplesmente porque a pessoa sorriu para ela, a pessoa deu um bom dia de uma maneira diferenciada para ela. Tá? Quero dizer a vocês que isso não é uma virtude que me pertence, porque esse mesmo Eduardo que teve a capacidade de falar dessa maneira com a companheira é o mesmíssimo Eduardo que numa outra oportunidade entrei dentro no mercado, né, e estou procurando um determinado produto, né, e aí na hora que eu estou procurando o produto eu não achava e virei para o companheiro e falei assim, amigo, onde é que a gente encontra não sei o quê? E o cara virou para mim e falou assim, bom dia, né? E aí eu desmontei, né? E virei para ele e falei, companheiro, desculpa aí, mas eu esqueci de dar bom dia para você. Antes de tudo, bom dia, né? Agora vamos de novo à pergunta. Onde é que eu encontro aquilo não sei o quê? Aí eu já falei mais baixo, já falei mais calmo, já procurei sorrir, porque tinha dado uma tremenda de uma mancada, né? E é essa que é a questão, né? E a gente tem que procurar pouco a pouco fazer esse tipo de coisa. Eu acho que eu já dei aqui algumas ideias a respeito do assunto, né? Trazer evangelho, trazer caridade, trazer o bem, trazer o sorriso, trazer a assistência, trazer o colo, né? Trazer todas essas formas, né? Trazer todas essas formas de assistência, de atendimento, para a gente poder identificar e interceptar, né, os problemas de toda a ordem que a gente encontra dentro da nossa sociedade.